Bem-vindos à Confraria das Lagartixas. Eu sou Cláudia Belintani, sou mediadora e curadora da confraria. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, muito gostoso. Gente nova, gente. Olha, a Ana está aqui com a gente, as duas Anas, Terezinha, querida, o Chico, Antonieta, gostoso ver vocês. Bom, deixa eu explicar como é que funciona a confraria. A gente sempre escolhe um conto e um filme que tenha uma ligação entre eles e traz aqui para discutir nessa ciranda maravilhosa, com essas pessoas inquietas que buscam, sabe Deus o quê, né? A gente não sabe muito bem o que busca, mas o mais importante é a gente poder estar junto e poder partilhar literatura, cinema, arte, música e estar junto, né? E poder trazer a oralidade para a ciranda. Então, nós trouxemos aqui o David Russell, que é um diretor que fez o filme em 2013, O Lado do Bom da Vida, que o Robert De Niro está junto. Ele tem uma história interessante, porque ele tem um filho bipolar, né? E ele traz essa temática para o filme. Ele faz o filme para o filho, e o filho aparece no filme. Não sei se vocês. Um garotinho que vai filmar, que vai fazer a pesquisa, é filho dele. E o Robert De Niro tem uma ligação forte também, ficou muito emocionado. Aninha, quando foi chamada para fazer o filme, ele também ficou muito emocionado, porque o pai dele era bipolar e tem um filho também que é autista, né, o Robert De Niro. E, enfim, é importante trazer isso, porque eu trouxe esse filme, a gente até ia discutir um outro filme, mas como o filme é muito atual, que é a Parthenope, eu não trouxe porque eu fui bloqueada. Quando eu fui publicar, me bloquearam, aí eu tirei, porque eu tenho que esperar o filme ficar um pouco mais antigo para poder trazer para cá. Enfim, voltando ao lado bom da vida, eu trouxe isso em função do que a gente está vivendo hoje, de quantos problemas, né, emocionais a modernidade trouxe para as pessoas, né? E como isso é pouco discutido, como isso é pouco falado, como isso é pouco visto, enfim. E essas neuroses, né, do cotidiano, essas relações interfamiliares, né, que de perto, na verdade, ninguém é normal, né? Todo mundo tem uma inquietude, todo mundo tem algo, né, que precisa ser contido, e o mais importante é a gente poder partilhar isso com as pessoas, é poder a gente, com civilidade, poder trazer isso à tona e discutir isso numa roda, né? Então, acho importantíssimo esse tema, acho importante essa abordagem. E aqui, Terezinha, eu trouxe o Homem Nu, porque a Terezinha é escritora, aqui a gente estava batendo uma bolinha, e ela falou assim, por que Fernando Sabino, que é de BH, igual a Terezinha ali, que é conterrâneo teu, né, Terezinha? Enfim, ele também foi o quinto filho, uma família numerosa, né, mineiro, e ele, quando criança, era uma pessoa extremamente inquieta, a ponto de ele ficava muito, não podia ser contrariado, e quando ele ficava muito irritado, ele se arranhava. E a mãe, o que que faz? A mãe amarra a mão dele, e aí ele vai dar cabeçada na parede. Então ele vai brincando com essa história, né? Essa coisa dessa, o que que a gente faz com algo que está em ebulição dentro da gente? Quem nunca, né? Conteve um ímpeto de raiva, um ímpeto de, ai meu Deus, o que eu faço aqui, né? E como é que a gente lida com isso? E como isso é uma constante no nosso dia a dia também, né? E aí eu trago o homem nu por quê? Porque essa coisa, por exemplo, a nudez, né? Um homem que está lá dentro do cotidiano, que ele não, que, enfim, estava lá o cara que vinha como cobrador da TV, e ele se vê nu do lado de fora. E como é que por que a nudez do lado de fora? Isso, e qual é o espanto? É de realmente a gente tirar a roupa, né? E ficar vulnerável ao olhar do outro. E o que isso provoca no olhar do outro, né? Porque como as pessoas estão nuas, cara é louco, né? O cara não é normal, ele é algum tarado, alguma coisa fora do contexto. Então, hoje nós vamos abrir a nossa ciranda, nós mudamos o formato da ciranda. Antigamente a gente deixava as pessoas falarem por um período,
agora mudou. Agora a gente abre a roda e todo mundo fala, e eu posso tirar a fala do outro, né? Isso vem dando muito certo, adorei a história, adorei o formato, porque todo mundo participa, as pessoas que antigamente não falavam passaram a começar a discutir, a conversar, a falar. Então, o formato novo é esse, tá? Então, eu vou abrir a Casa Frida hoje, não pôde estar presente, mas, aliás, a sugestão do conto, que é uma crônica, veio da Casa Frida, eu falei assim, agora você vai me deixar a bola sozinha, mas eu entendi completamente, achei super pertinente, agora eu vou jogar a bola para vocês, e podemos abrir a roda, podemos falar e conversar, diálogo, bate-bola, cada um falando uma coisa, falando o que sentiu, né? Se identificando com o processo, ou até discutir, né, essa coisa de como conter, né, esta ferocidade interior que existe em cada um de nós, tá? Então, agora a história é com vocês. Quem quiser pode começar. Ah, eu preciso tirar, Sobre deixa eu a só... bipolaridade, eu gostaria que tivesse algum um psicólogo aqui para falar um pouco sobre isso. Porque eu não achei aquele muito bipolar, não, no filme, não. Desculpa, meu som sumiu. Quem que está falando? Pode falar, Ana, também, viu? Pode abrir. Desculpa, quem falou? Tracy, Ah, Terezinha, desculpa, eu não te ouvi. Fala, Terezinha, fala, a desculpa. bipolaridade, eu gostaria que alguém mais falasse sobre isso, porque fala que ele é bipolar, mas será que é mesmo? Será que o filme representou isso mesmo? Não A, sei. a bipolaridade, na verdade, é uma deficiência de dopamina no cérebro, Terezinha, em que a pessoa vai e volta, né? Eu estou falando, você está falando do Sim, filme, isso. Você está falando do filme, é isso? mas ele fica estável, né? Muito tempo ele fica estável numa posição só. Sim, existem diversos tipos de bipolaridade. Existe uma bipolaridade em que a pessoa é mais estável, tá? São três tipos, se eu não me engano. Um mais brando, que a pessoa se irrita com muita frequência, mas não entra no canal da depressão. Existe a tipo 2 que também que é mais amena, e a tipo um que é a mais grave, que a pessoa enxerga, ouve vozes, né? Quase como parecido com esquizofrenia. E as pessoas que têm esse transtorno, elas têm uma inteligência, uma sensibilidade fora do normal, né? Muitos artistas, muita gente, muitos pintores são bipolares, porque eles têm uma sensibilidade, uma visão, uma percepção maior do que o normal, né? E no filme é bem porque ele tem surto, ele imagina coisa, ele tem um gatilho. E quando ele ouve a música do casamento, ele entra num surto, que é o quê? Que ele começa a ficar numa raiva contida, porque ele não consegue conter esse tipo de emoção. E aí ele tem que, para estabilizar esse surto, ele precisa tomar o lítio, né? Que é um remédio para poder ficar estável. Então, no filme é bem, o quadro do Patti lá é bem característico de um bipolar. Eu estou falando como psicóloga, porque eu discuti com a minha aqui. É isso, eu espero ter te elucidado um pouco sobre isso, Terezinha, mas acho que deve estar mais gente na sala. Ana, pode falar, pode abrir o microfone e falar. Olá, Boa Cláudia, tarde. querida, confraria, boa tarde para vocês. Estão me ouvindo bem? Muito bem, muito bem. A Ana fala de música também, gostoso ouvir. Pode falar. Eu tenho que falar desse grande personagem do filme de hoje, que é a música, né? A Sim, música a música. que cada estilo vai mostrando as mudanças de humor dos personagens. É uma trilha que não é homogênea, é heterogênea, ela mistura o jazz, o indie, o folk, o pop, né? E o gatilho, né? Eu até quando você estava falando do gatilho, trigger point, né? Que detona. O dele é o My Cherie Amour, do Stevie Wonder, né? My Cherie Amour. E isso detona, mas eu pensei, todos nós temos esses gatilhos, né? Eu estava refletindo isso agora que você falou, então eu depois até vou pensar nos meus. Então, é uma trilha muito bonita. Aliás, o nome do filme na origem é Silver Linings Playbook,
ou seja, o guia para um final feliz. Eu achei muito interessante. É o lado bom da vida que o psiquiatra fala numa conversa com ele, né? Que ele está Uhum. falando do lado negro da Tiffany, aquele lado dela de volúpia sexual, e ele diz: começa a ver o lado bom das coisas. Então, ele menciona o lado bom da vida, mas voltando para a trilha organizada pelo Danny Elman, né? Mas mistura várias coisas. Então, quando ele corre, ele ouve a música. Ele era um professor substituto de história, né? E aí ele conhece a irmã da Verônica, que é a Tiffany, né? E ele logo pede o marido da Verônica, que é o amigo dele, colocar o Ride the Lightning da Metallica, que é um pop assim, bem forte. Eles começam depois a conversar sobre medicação e eles voltam andando e ela dá um tapa, né? Eles têm uma discussão porque ela quer transar e ele não quer, e ela dá um tapa. E tem uma música do Led Zeppelin. Led Zeppelin é aquele rock progressivo, e a música se chama What Is and What Should Never Be, ou o que é e o que nunca deveria ser. É interessante, cada letra, é que nós não temos tempo aqui, mas cada letra ela dá um insight, né? E aí, quando eles começam a treinar, né? Ele convida, o médico sugere para ele, tenta entrar na dança, quem sabe a Nick começa a ver você de uma maneira diferente. Então, esse foi o gatilho do médico para ele ir aprender a dança, né? E aí ele tem aquela coisa de convidá-la para jantar no dia das bruxas, do Trick and Treat, Halloween. do Halloween, e a música é Square Dance, do Dave Brubeck, que é um jazz assim, e o Monster Mash, que é a música de trilha de Halloween, né? E aí a Tiffany fala que pode entregar uma carta, o amigo dele grava um iPod, e eles começam a treinar a dança. E o treino da dança é com uma música do Bob Dylan que diz Girl from the North Country. E a letra toda é dizendo assim: olha, se você for lá para o norte do país, você vai encontrar uma pessoa que eu gostei muito. Então você perceba o vento, perceba o lago, lá reside uma pessoa que eu gostei muito. E todo o ensaio dele, de vários dias, é essa música do Bob Dylan que toca, né? Essa música falando dessa viagem para o norte, é uma música folk meio indie, né? E eu achei muito bonito aqui, abrindo um parêntese, o irmão Jake, quando encontra, diz: olha, você perdeu a casa, eu comprei uma casa, você perdeu o casamento, eu me casei, você não está bem do trabalho, eu estou super bem sucedido. Ele responde: e tudo que eu tenho para você é o meu amor por você, meu Uhum. irmão. É muito bonito isso, né? Bom, depois tem aquela situação da Tiffany brigar com todo mundo dentro da casa e demonstrar que ela tem um conhecimento dos jogadores e com o Patrício, aí ela propõe várias coisas da dança, né? Tem a música do Merry Little Christmas, do Frank Sinatra, na época de Natal, então é um mix de várias coisas, né? E quando eles vão para o concurso, logo aparece um casal dançando uma salsa, que é o sway, e me chamou muita atenção uma música brasileira, um samba que toca.
no meio desse, chama Guarapiranga. Toca um samba chamado Guarapiranga, de uma banda chamada Toco, mas é dessas músicas para americano ver. Guara, Guara, Piranga, Piranga. É um negócio xarope para danar, que a gente nem. Eu não tinha ideia, né? E aí ela. E interessante que a primeira música ela tá super chateada, vai beber vodka, mas ele pega, e a primeira música que eles vão dançar é Don't Worry But a Thing, do Stevie Wonder, que quer dizer, não se preocupe com nada. E essa música ela dá uma sinopse do filme inteiro no meio da letra, que é assim. Todo mundo precisa uma mudança, uma chance para conferir o novo. A letra é bem grande, mas eu achei essa frase muito interessante. Todo mundo precisa de uma mudança e depois uma chance para conferir o novo. Essa é a primeira música que eles dançam. Depois entra numa outra música que é Tell in Love with a Girl, do White Stripes. Aí vem a Maria, do David Brubeck, que é do West Side Story. Maria, Maria, mas é em ritmo de jazz. A última música, uma última música que aparece é Misty, que é do Johnny Mathis, quando ele vê a Nick. Mas a música final, quando ele sai correndo atrás dela e se declara, é linda. É Love Declaration Intro, do Flower. Então, é a música da declaração, da introdução da declaração do amor. Isso é que é muito bonito, né? Então. É uma trilha linda, né? É um filme. Bradley Cooper, pelo amor de Deus. O homem ainda fala francês, que é uma beleza, que morou um ano na França. É um chefe de comidas maravilhosas. E a Jennifer Lawrence ganhou o Globo de Ouro por esse filme, né? Ela tá. Robert De Niro, toda gente muito boa, né? E a música do casamento? Como? A música do casamento. A que toca aquele que fica de Então, a casamento. música do casamento é Mais Chérie Amor, do Stevie Ah, Wonder, que começa, ele sempre dá aquele gatilho. E eu achei interessante que a música dá o gatilho, né, do a Mais Chérie Amor, e quando ele começa a dançar, é outra música do Stevie Wonder, que é Don't Worry But a Thing, que justamente é disso, todo mundo precisa de uma mudança e uma chance para conferir o novo. É isso. É isso aí, confrarió. Ô, Cláudia, Ana, querida, beijo para vocês bom estar todas aqui com a gente. Mas ela ganha Oscar de melhor atriz. Quando também. eu lembro desse filme, eu fiquei muito revoltada, porque o Amor do Haneke estava concorrendo e a Emmanuelle Rivat, que deu um show no Pelo filme. amor de Deus, Pois é, e ela ganha em detrimento da Emmanuelle Rivat. Eu fiquei revoltada. Eu falei, não deveria. pois é, não, não tem. Claro, o filme quer dizer, não tem comparação, mas uma coisa a nível de cinema, né? Mas É. mas enfim, mas ela ganha Oscar também de melhor atriz. O que eu li foi o Globo de Ouro, até procurei, mas eu tenho a impressão que aconteceu isso mesmo. Eu me lembro da cena que é dela recebendo, Não, não era para Oscar mesmo, é uma não, boa é, atuação, ela está não, muito bem, mas não, mas né, é não ok, né? parte, né? Mas É. é um E filmaço. achei a escolha do filme, Cláudia, muito boa, o mês que nós estamos, o ano desafiador, que eu sinto esse 2025 com conjunções assim de desafio atrás de desafio. Eu, pessoalmente, estou no Sansara, na roda da vida, para lá e para cá. Qual é o gatilho de cada um de nós, né, Ana? É, Que coisa. Mas é é muito. a pesquisa. Ele traz muito isso. Gente, pode falar, Ana, pode entrar, não precisa levantar a mãozinha, pode entrar, falar. Gente, vocês também podem abrir o microfone, falar, discutir, perguntar. Fala, Ana. Ana Daino, tá sem microfone, tá mudo. Você tá sem voz. tudo Foi. bem, tudo Tudo, bem. Ana, bem-vinda, Ana.
Obrigada. Fiz umas anotações aqui que talvez possam ser desdobradas por vocês, não é? Primeiro, o título, como a Ana já falou, Guia para um Final Feliz, quem sabe também tem a ver com toda a nossa reunião, né? Que nós estamos procurando um final feliz. E também, mais uma vez, a Cláudia escolheu o filme na hora, né? Depois de alguns mais pesados, agora a gente vão a leve também o humor do Fernando Sabino, não é? Fantástico. E os pontos assim que eu achei um pouco em comum nas duas escolhas foram os dois trabalham com drama e humor ao mesmo tempo, né? O drama do fulano lá pelado para fora de casa e o humor que o Fernando dá a toda a descrição da cena, né? Então, primeiro, o que torna o filme bastante simpático é a química entre os personagens, né? Principalmente o casal protagonista, na Tiffany e no Pat, e eles são bastante simpáticos, eles têm muito carisma, e o diretor foca bastante neles, não é? E me parece que o diretor tem uns ingredientes para compor o filme dele que vão torná-lo bastante agradável de ser visto, né? Então, vamos ver. Eu selecionei algumas passagens com bastante humor no filme. Vamos dizer, quando o Roberto De Niro pergunta assim: quem mexeu nos controles? Eu achei isso muito engraçado, né? E eu selecionei outras frases que eles dizem: o culpado é o Hemingway, e diga a ele para pedir desculpas. Aquele rapaz que vem, talvez seja o filho que você mencionou, posso entrevistá-lo sobre doença mental? Que eu achei essa tirada também muito humorística, né? E eles perguntam, a hora que os policiais entram em casa, desde quando policiais têm cartão? Então, não é assim de dar risada, mas tem umas tiradas bem engraçadas. Aquela cena da lareira na parede, né? Para eles adivinharem o que, que a lareira seria. E depois, quando o Pat escreve, não é, para Nick, o Roberto De Niro pergunta assim: sumiu um envelope. E a mulher dele diz: talvez devêssemos chamar o FBI. Achei muito engraçada essa frase também. E quando o terapeuta, né, o indiano, está no jogo, né, com aquela cara pintada também, é bastante engraçado. E a cena da traição, né, que ele vai se declarando para a mulher e de repente aparece lá o professor, não é? Por trás. Algumas das cenas que eu achei que puxavam bastante para o humor. O pai também tinha um problema enorme, né? Que ele queria basear a vida dele nas apostas, né? Não era só o filho, né? Ter um restaurante, tudo baseado nas apostas de jogo. E ele fala para o filho: mostre respeito pelo que eu faço, né? Que era uma coisa bem louca. E uma hora a Tiffany também é culpada, né? Pelos resultados dos jogos, aqueles do Eagles. Então, a frase que eu achei assim, bem simbólica também foi o vizinho, o Danny, ele falou: você não pode ser feliz o ano todo. Essa eu achei bem representativa também. E o lado romântico do filme, que ele também mistura nos ingredientes dele, de culpa, é que ele quer reencontrar o amor dele, não é? A Nick, e a dança também, não é? E tem uma pequena cenazinha de ciúme na dança, né? Quando o outro amigo dele intervém e diz: você tem que rebolar, tem que mexer os quadris, né? E o outro diz: não, agora deixa que eu faço, né? E empurra um pouquinho isso. Outro ingrediente, né? No final fica um pouquinho de dilema se ele vai ver o jogo, se ele vai treinar a dança, né? Então, tudo isso vai dando um ritmo ao filme, né? E também no final, quando ele corre, que ele encontra a mulher que estava assistindo a dança, a Nikki, e fica aquela meio suspense. A gente mais ou menos já imagina como vai acabar, mas dá uma pegadazinha, né? E isso. E seria também esse humor do o homem nu, não é?
que ele trata com muito humor, e o drama dele, que eu já tinha falado. Agora vocês desenvolvam o restante. Mas, ô, Ana, é importante essa coisa do pai, porque ele tinha toque, né, o pai. Quer dizer que não era só o filho que era bipolar, Não, não. O pai não é só também era. isso. O amigo que ele vai visitar, que está casado com uma mulher extremamente autoritária também, o cara está em pânico naquele casamento. Ele sai do casamento para cuidar da garagem, dos carros deles, né? Ele Não, sai de a casa. mãe dele também, que era totalmente submissa, né? Não tinha, né? Era uma personagem extremamente frágil. E é E interessante ela essa coisa. ia preparar comida, né, para o jogo. A E é saída dela era interessante preparar. a coisa da dança também, porque o que que acontece com a dança? Quando entra a dança na vida dele, ele estabiliza, né? É, Ele cria um vínculo diferente com a vida, né? Que é que nem aquilo na fica bem verdade, romântico, né? Que ele, mas não só isso. Eu acho que na própria vida da gente, se a gente não tem algo, né, com um que sonhar, escape, né? para realizar, na verdade, né? Você fica num processo E extremamente foi o vazio. médico que tinha sugerido a ele a dança, e ele então segue o conselho do médico, não é? É o psiquiatra que passa para ele isso, para que ele possa se. E aí a rotina, né, a necessidade dele manter os compromissos, dele ter aquela coisa toda, ter que lidar com aquele pai, ter que lidar com aquela situação toda, ter que lidar com essa. Ele não aceitação, né? Pelos colegas, pelos É, grupos, não é? e ele próprio se aceitando do jeito que ele é, ele consegue ficar mais estável no final Ele do que tem o o próprio objetivo de meio, reconquistar a Niki, né? do que Aquilo o é um próprio sonho, né, da cabeça dele. do que o próprio meio que ele vive. É interessante isso também, né? E É, essa coisa da exposição da gente, a exposição do que está dentro. Por isso que eu acho que o homem nu tem essa pega é incrível o humor, né, dele. Que é ele... bom. E ele era muito amigo também, o Fernando Sabino, da Clarice Lispector, né? Isso, eles eram amigos do peito, né? A Clarice Lispector também tinha um filho nessas condições também, né? Enfim, e ela passa, ela inclusive desiste das viagens dela, ela volta para o Rio de Janeiro para ficar no único local para dar uma certa estabilidade para esse filho também. É interessante isso. Mas aquelas passagens de humor são incríveis, né? Porque não dão risada, mas são muito engraçadas, não é? Não é muito engraçado, porque, na verdade, a vida é engraçada, né? Se for levar as coisas muito a sério, você não tem o que fazer. Porque quem não? Quem nunca surtou, né? Quem nunca saiu? Subiu o envelope, chama o FBI. É muito bacana, muito bacana. Muito Eu bacana, acho Então é isso. obrigada. que, Agora eu acho passo para quem quiser desenvolver algum item. Podem falar, que gente. a Tá questão aberto. tá no preconceito, sabe? Porque, assim, ele tem um problema, assim, que é a bipolaridade, né? Aí eu vou começar falando pelo conto, tá? Que Uhum, o conto, a sensação que eu tive, né, linkando as duas, é a questão do estou fazendo coisa errada e o julgamento de outras pessoas, né? Porque uhum, o que eu senti no conto o tempo todo não é nem questão, ele tá nu lá, assim. Só que ele uhum, tá nu também porque eles estavam combinando de fingir para não abrir a porta. Então tava uhum, aquela frição, né? Por tô aqui fora, mas eu tinha que estar lá dentro, porque a pessoa do televisor vai chegar, só que eu tinha que estar lá dentro, né? Então, e ele estava despido, mas assim, é porque, na verdade, assim, ele ia enganar, né? Quantas vezes a gente não faz uma ligação que a ligação cai, porque a gente está falando uma coisa delicada? Só que ali a uhum, ligação não podia cair, ele estava lá fora, né? E a questão, essa é a questão do despido, né? Que eu enxergo, porque eu estou enganando, eu vou enganar você, eu vou mentir para você, eu vou falar que eu não estou lá. Eu prefiro falar que eu não estou lá do que falar para você que eu estou sem o dinheiro para pagar. Então, eu estou devendo, né? Estou ali, estou na minha culpa. E a questão do julgamento também, porque você vê, ó, tanto no conto quanto no filme, muitas pessoas julgam o tempo todo. E você não sabe o todo da história. A gente não conhece o todo. E assistindo o filme, a gente continua sem conhecer o todo, porque o olhar da mãe entrega que existe algo muito grave que aconteceu, uhum, né? Que ele foi diagnosticado como bipolaridade, né? Antigamente o autismo não tinha diagnóstico, todo mundo falava, ah, o doido, né? Mas algo muito sério sempre aconteceu, né? Robert De Niro falou que sempre tratou o filho muito mal. E a gente vê que ele continua tratando o filho mal. Eu lembrei muito, né, falando em música, a música e assim achei muito legal, né, comentar de música. Mas eu lembrei do filme Bicho de Sete Cabeças,
porque a culpa é do bipolar, né? Eu tô calma, eu sou tranquila, mas eu sou chata, né? Ele é o nervoso, então a culpa do nervosismo de tudo que acontecer é dele. Quando ele chegou na casa, o pai dele veio brigando com ele. E ele, a gente viu que ele não fez nada. Tem um trecho da música Bicho de Sete Cabeças que fala assim: não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso, e você fez um bicho de sete cabeças. Ó, a questão de a culpa da briga que está em todo o entorno sempre vai ser minha, porque eu sou bipolar, então eu sempre vou sair do eixo. A culpa é minha sempre. Uma questão que eu gostaria de levantar aí é uma questão de criação, uma questão que eu também gostaria de levantar. Ah, a questão do julgamento é o tarado, né? Chamei a polícia, é o tarado. Eu nem sei da história, a história é que eu só fiquei do lado de fora porque minha mulher, que eu fiquei trancado. Fechou a porta, né? Eu tô te julgando, eu vou chamar a polícia, você é um tarado. Olha que isso, eu não sei da vida da pessoa, eu não sei o que está acontecendo. Né? Assim, eu não sei por que ele ficou sem roupa. Às vezes eu fui assaltada na rua e tô andando sem roupa porque eu fui assaltada. Não sou uma pervertida, sabe? Eu não sei da história. Aí, vamos pro filme. O filme, a mãe, o olhar da mãe é muito triste. A mãe, por mais que ela foi buscar o filho, ela carrega. Parece que a história, parece que é muito mais grave que isso. Há uma medida protetiva, né? A impressão que dá é que a mulher dele traiu, ele ficou muito nervoso, ele agrediu. Mas há muita história por fora aí que a gente não sabe porque não foi contada. Mas tem, existe. Tenho certeza que tem. Mas a questão que eu queria levantar, que eu achei fantástica, fantástica, a questão da Tiffany falar do amor, do sentimento, construção do sentimento. Olha só, meu marido, sabe como meu marido morreu? A gente acha que policial foi pego numa emboscada e morreu, né? Meu marido morreu porque foi me fazer um agrado, o carro quebrou e ele estava comprando uma lingerie para mim. Aí ela fala para ele assim: você percebe o sentimento? Aí vamos para a mulher dele que ele ama. A minha mulher, eu tenho que voltar para ela porque ela queria que eu emagrecesse, eu emagreci. Então, quer dizer, a mulher só ama ele porque ele emagreceu. E outra, eu tô com um problema que é uma bipolaridade. Então tá, eu só vou, a minha mulher só vai voltar para mim se eu ficar calminho. Então, assim, se eu ficar calminho, se eu ser calminho, eu vou provar para ela que eu sou calminha. Então, ela vai voltar para mim porque eu amo e ela vai me amar. E tanto que ela escreve eu te amo na carta, que amor é esse? Uhum. E você quer a pessoa perfeita do seu lado? Quer a pessoa magra? Você quer a pessoa, quer a É pessoa porque, na calma? verdade, acaba ficando um emaranhado também, né? As peças de cada um pensa de uma forma interessante. É. Esse é o Bicho de Sete Cabeças também, que é um filme foi o Rodrigo Santoro que fez Uhum. o filme, e aí, ali tinha o lance da droga também, né? É. Eu acho que, inclusive, né, existem alguns estudos em que a bipolaridade, atualmente, ela está muito relacionada ao uso de droga, né? Porque quando a pessoa entra num estado de ansiedade muito grande, o adolescente principalmente, que começa na adolescência, ele vai para a droga, porque a droga acaba acalmando, né? Uhum. E Uhum. alguns componentes que existem, inclusive na maconha, que, né, algumas coisas que se misturam às drogas, ele dá uma deficiência de dopamina no cérebro e que isso acaba acarretando, né, trazendo, levando a pessoa para o transtorno bipolar também. Então, é importante, e mais ainda, né, hoje existem muitas doenças, né, comportamentais relacionadas ao uso da rede social, Sim, relacionadas à solidão, à falta de comunicação, sim. né, exatamente essa coisa, porque ninguém mais está preparado para ouvir, né? Não. As pessoas só querem falar, querem escutar É. exatamente aquilo que elas querem, né? Você Sim, não é pode difícil nadar contra a correnteza. diferente eu não quero para mim. Eu só posso me aproximar daquilo que pense, que possa pensar como eu, né? Então, É, não tem espaço para o diferente, né? é, Então, isso é importante também a gente trazer. E, claro, né, entrando na história ali, que o filme traz também. O amor salva, né? É o que você está dizendo, né, Juscelina? Que é a história da mãe, esse amor, dessa moça, desse amor e dessa amizade que existe em relação ao próprio personagem, com os amigos, né? Essa rede de apoio, enfim. É muito bacana nesse sentido. é. E o que é o E, amor, ô, né? O Cláudia, que é o outro? Fala, então, fala, Ana. Pode falar, Ana, fala. e também tem o amor do pai pelo filho, que ele primeiro queria o filho só como companheiro para assistir o jogo, e em algum momento ele se arrepende, né? Por que que eu não fiquei
mais tempo com ele, não é? Meu pai era um jogador compulsivo, né? Mas uma hora ele se arrepende de não ter ficado mais tempo Mas com o ele ainda fala que deu mais atenção para o filho mais velho do que para ele. Ele é, conseguiu E ele tem paciência, gente. Aquela cena do livro do Hemingway, que é super, né? Quando ele sai lá do local, da clínica que ele estava, que ele vai para casa, que a mãe tira, né? Da custódia da clínica e pega, e ela consegue trazê-lo para casa novamente. Eles são obcecados, eles começam com aquela coisa do. Ele vai buscar o quê? Ele vai atrás da mulher, que eles têm um foco de obsessão da ex-mulher, na verdade, né? E aí pega os livros que ela trabalhava em classe, e aí ele começa a devorar aqueles livros, mas ele busca o quê? Ele busca o final feliz. Liz, pode falar. Pode abrir o microfone e falar. Pode falar, Liz. Quando a gente está falando do pai, estou lembrando da cena quando o filho, quando ele volta para casa, ele olha, só tem a foto do irmão na parede, né? Não Uhum. tem a dele foi retirada. E no final, depois daquele jogo, né, ele volta, a foto dele volta, o quadro volta para a parede. Então, eu também achei isso muito icônico, né? O quadro estava caído, né, Liz? Estava em cima da estante, não estava nem na parede. Não, pois é, estava É, lá, tá filho todo mais mundo velho menos dele, ele. a primeira coisa que ele olha, quando ele entra na casa, é que o quadro dele está em cima da estante. É verdade, isso é verdade. E aí, e é interessante depois, quando quando estabiliza, o quadro volta no mesmo nível do irmão. Pode falar quem estava falando? viu, Tamara. É Pode, Tamara, interessante fica à ver vontade. o cenário do amor, e no final, quando ela fica com ele, o olhar dela já muda, a roupa dela muda, já não é mais preto, como ela sempre usava, né? Então, sim, o amor salva, o amor ajuda. E não só o amor em si, né, de uma pessoa com outra, mas a família também, né? É Uhum. importante que quando as pessoas elas têm esse tipo de transtorno, a família ajudar, né? E você vê isso lá no filme, que a mãe tá ali o tempo todo ajudando, tirou ele antes porque ela achou que poderia de alguma forma ajudá-lo, né? Mais presente, mais perto. E, Uhum. e muitas vezes essas pessoas são negligenciadas pelas próprias famílias dela, né? O próprio preconceito que existe dentro da própria família. E há um Uhum. ponto também do julgamento, que foi mencionado aqui, o julgamento do Pat com a Tiffany, quando ela diz que transou com várias pessoas, né? E ali ele já começa a querer chamar ela de louca, sendo que ele também tem, né, um problema, um transtorno, e não é diferente dela. Só que ele acha que é melhor que ela, né? E nós também temos isso, nós temos também as nossas questões, os nossos problemas, e a gente acaba também julgando o outro como se a gente fosse melhor, né? Superior, porque talvez a gente não foi diagnosticado com nada, Mas mas quem não, né, Tamara? Quem não, né? É exatamente. isso que a gente está falando na história, né? Assim, um outro alerta também é quando ele joga o remédio fora, ele finge que tomou, né? As pessoas Uhum. acham que o remédio não ajuda e muita gente tem esse preconceito ainda de que o remédio não soluciona, mas muitas vezes ele é preciso para regular, né? As emoções, alguma coisa que está faltando. E ali no filme talvez alerta para isso, que devemos seguir o tratamento, né? Para se ajudar também, faz parte do tratamento para ele poder melhorar, né? E não o contrário. Acho que são esses os pontos. É importante isso, Tamara, porque é muito estigmatizado o quadro, né? Porque as pessoas não querem, não, tem uma negação enorme de não, não quero, não vou. E a medicação é entender que isso é uma instabilidade física, inclusive, né? O AC, eu não sei teu nome, mas pode falar. A Carla chegou da Casa Frida, é uma participação breve. Você desligou o vídeo, tem que ligar teu som para falar. Carla, se quiser também falar, fica à vontade. Aqui tá as pessoas perguntando sobre bipolaridade, quer ouvir um psicólogo falando a respeito. aquela hora que eles acabam de dançar e que ela tira a roupa e ele avista o corpo dela lindo de longe, né? Ele não se aproveita, ele sai correndo, né? Tem um surto também, não é? Ele sai Ele tem correndo pela rua. dificuldade de lidar com emoção ali. É bonita aquela cena também. Pode falar, se você quer falar, pode É, falar. é uma coisinha só. Boa tarde. Boa tarde, Bom, bem-vindo. primeiro eu apareço pouco aqui, mas eu vejo sempre as Ah, lives, tá? Regularmente, mas offline que eu vejo, tá? Não em real time, quer dizer, no tempo real, desculpa, tá?
E eu adorei essa conjugação hoje do homem nu e, né, o lado bom da vida, porque fala dessa coisa que a gente, na minha visão, né, procura esconder, que é o nosso lado esquisito quando a gente é louco, ou seja, para quem conhece a história da loucura, lá vamos dizer assim, do Michel Foucault, que é um livrinho, né? Que nós sempre escondemos, ou seja, né, a loucura é uma coisa que nós estamos agora começando a aceitar e dar um nome, né? Dar um nome para a bipolaridade, esquizofrenia, neurodivergente, enfim, subgrupos da neurodivergência, você tem o TDAH, o dislexia, enfim, o autismo, nível 1, 2, 3. A gente começa a poder estratificar, que por um lado é bom e por outro lado é perigoso, porque eu posso ficar tratando o rótulo e esquecer o sujeito, vamos dizer assim. Mas eu gostei dessa conjugação por causa disso, da, é como se fosse assim, não uma denúncia, mas olha, nós temos o nosso lado, ou seja, no caso do conto, do lado do Fernando Sabino, né, o Homem Nu, foi um escorrego, a porta bateu. Só que ele estava nu, ele estava assim, é como nós somos. Eu diria, nós necessitamos, ou criaram para nós, uma linha da normalidade. Nós caminhamos nela o tempo todo, né? Não, eu sou um cara bonzinho. Puxa, ele era tão bonzinho. Eu não sabia que ele era um psicopata, ele guardava pessoas dentro da geladeira. Porque nós caminhamos nessa linha da normalidade. Quem consegue caminhar nessa linha da normalidade ela é criada, na minha visão, né? Ela não existe, ela foi inventada, é estatística e depende da cultura. O que é normal aqui, né, no Ocidente, lá no Oriente, pode não ser, e vice-versa, né? É, mas quem consegue andar nessa linha, eu diria, passa a vida, passa pela vida assim, desapercebido, vamos dizer assim, é normal, mas os maluquinhos, ou seja, e todos nós somos, eu diria, todos nós temos um trique-trique, eles às vezes não conseguem. O chato é que quando a gente cai no estigma, né? Graças a Deus, aí, pela ciência, por um lado é bom, por outro lado não tão bom, mas nós conseguimos nomear, estudar, e aí o filme mostra isso, né? Trazer um pouco assim, pro que eu vou chamar do o lado comum da vida, ou seja, cara, eu tenho um filho que tenho um filho que é doente, cara, que é bipolar, né? Puxa, que merda, hein? E o que a gente faz? Cara, eu não sei, eu levo no psiquiatra, às vezes ele não quer tomar remédio, é uma droga, aí tem que falar com psicólogo, enfim, é isso. Como tratar isso? E agora, essas pessoas são extremamente sensíveis, né? Ou seja, sensibilidade sensorial, sensibilidade sentimental, emocional, e eu diria até extrasensorial, tá? E pelo menos pela minha prática, porque eu trabalho na clínica, né? Então, e super inteligente, super inteligente. O problema é que é o andar na linha da normalidade. Aí, é claro, eles, né? Para quem viu, como é que é? É Uma Mente Brilhante, que era a história daquele Uma mente matemático brilhante, John matemático. Nash, né? Isso, o cara é um gênio, prêmio Nobel, mas como é que ele conseguia viver, né? Uhum. Enfim, eu achei legal. Agora, o principal é isso, é essa coisa que tanto o Fernando Sabino, né, e o filme mostram essa nossa nudez, ou seja, nós estamos nus, sabe, nós nos escondemos atrás de uma linha da normalidade, né? Basta a porta bater e a gente está nu do lado de fora e ninguém atendendo. Aí pronto, né? Ou basta a gente dar um surto por causa de um evento, uma música, um gatilho, né? Essa música, como é que é? Don't Worry About the Thing. Eu acho linda essa música, né? Ela tem um outro filme, um desenho animado, é Sing 1, Sing 2, né? Sing, que essa música também ela é usada. Justamente falando isso, né? Ou seja, bom, é o que nós temos, né? Nós temos essa coisa. O ser humano não. Aí é claro, aí é para discutir. Eu digo, não, o ser humano não pode ser normal, não tem como. Nós saímos lá da floresta, lá daquela coisa. Nós entramos no mundo simbólico. Então, as neurocoisinhas, e os vamos dizer assim, hormônios, Neurotransmissores. transmissores, essas coisas, elas atuam
Quem é mulher sabe disso. Papai, mas por quê, Antônio? Porque quem é mulher tem. Aí, é claro, é para discutir também. Tudo que eu falo é para ser discutido, né? Não Hormonal. pode... É isso, É, isso. entende? Eu tenho que entender. Eu aprendi isso com a minha mãe. TPM, né? O que acontece com o nosso corpo quando a gente Isso, eu só fui saber ficou muito, louco, né? muito. É. Exato. Hoje eu sei, porque eu estudo, eu atendo, quer dizer, vivo muito, né? Fui casado várias vezes, e é claro, mas aí eu comecei a entender minha mãe, aprender a minha mãe depois de velho. Falei, cara, então é assim porque a mulher era maluca é por causa disso. Ela era maluca por causa disso. E também, é claro, ela tinha que cuidar de uma família, lavar roupa e tudo mais, e não tinha mais que lavar na época dela. Então, eu diria, tem que enlouquecer. Bom, era só isso que eu queria falar, obrigado. Qual o seu nome? Qual o seu nome? É Antônio Carlos. Antônio Carlos. Antônio Carlos Gomes. É. É que você está assista Obrigado. pra... Obrigada, Antônio Carlos. Agora a Carla vai entrar na tua sequência. Pode falar, Carla. Oi, boa tarde. Da Casa Frida. Consegui entrar agora só, mas é, já consegui ouvir a fala do Antônio e achei muito bonito, muito sensível o que você traz, né, Antônio? E eu fiquei pensando justamente nisso, né, lendo também o conto do Fernando Sabino, que é muito cômico, né, muito engraçado, né, você dá muita risada. Tem algo muito lúdico, mas que também tem esse aspecto, né? Algo que fica para fora e que as pessoas veem, né, essa intimidade desse homem exposta, né? Só que aí tem algo que é tão linear, né? É tão tênue, né? Essa divisão, o que fica para fora, o que fica para dentro, né? E o quanto essa questão da normalidade, a normalidade ela é muito subjetiva, né? O quanto também está dentro, né? Muitas vezes a gente está lidando com isso e mesmo, claro, tem algo que é de uma estrutura de uma pessoa, né? Que tem uma estrutura mais fixa, né? Que lida com um certo jeito de se viver, mas essa questão da normalidade, ela está o tempo todo, a gente está ali, né? Falando de corda em casa de forcado, né? Então, assim, é difícil a gente pensar, né? Como é um assunto que cabe a todos nós, né? Não tem como a gente dizer, né? Nós temos momentos também na vida, principalmente pensando nos lutos, em lutos mais difíceis e que a gente vive, né? Simbólicos ou não, e que a gente pode momentaneamente também enlouquecer de tanta dor, né? O quanto é difícil ultrapassar algumas questões da vida, né? E acho que poder falar sobre isso, né, isso que a Cláudia propõe na confraria, né, de poder se escutar, é um voto de saúde, né? Usando um pouco a citação do Guimarães, qualquer tipo de troca, né, a gente pode considerar qualquer tipo de amor, é um pouco de saúde, né, um descanso também na loucura. Eu acho que poder falar sobre isso é também promover, de alguma forma, essa comunhão, né, da gente poder ter uma troca mais próxima, né, porque esse assunto, ele concerne a todos nós, né, não é só a pessoas que têm um diagnóstico ou não, né, é sobre conviver com pessoas dentro de uma civilização, né? E acho que o filme, essa dança, né, desse casal, a gente está sempre tentando entender, né? Bom, vai ser essa dança, né? E se adaptar a essa musicalidade, né, do encontro com o outro, que tem sempre algo estranho, né? Você estar com o outro é sempre desafiador também, que isso vai muito além de um estigma, né, de uma pessoa que ele pode ser bipolar ou não, mas quem é aquela pessoa, aquele sujeito, né, que mesmo os dois personagens tendo o mesmo diagnóstico, eles eram completamente diferentes, né? Cada um tinha um jeito, né, de viver esse lado bom e ruim e maravilhoso da vida, né? Mas, enfim, parabéns, Cláudia, pela iniciativa, pela coragem também de trazer um tema que é tão delicado, né, e que normalmente é difícil de se aproximar, né? Acho que fica uma certa uma dificuldade mesmo, né, de falar sobre, porque a gente sabe que está muito próximo a qualquer um de nós, né? Essa questão, né? A gente convive com esses temas diariamente. Mas é isso. Que Prazer estar bacana. aqui com vocês. Que bom te ouvir, Carla. Que bom que você conseguiu entrar. Vem aqui defender seu homem nu.
Mas posso falar, é isso mesmo, Antônio Carlos, é isso, essa coisa do nosso intimismo, daquilo que está dentro, daquilo que a gente não expõe, né? Disso, do que se, o que é normal, como é que faz, né? Impressionante como essa faísca, né, que nos move, que muitas vezes nos tira do trilho, e o quanto resiste beleza nisso, né? Aqui a Márcia está falando, que ela fala da arte, né? De percebermos o outro, né? Através da fala, da literatura, do cinema, da música, né? Voltando no filme, a dança, né? Como também uma forma de uma expressão artística, como isso aquieta, como isso tem uma linguagem muda e tão valiosa, né? Que o casal encontra para poder se conectar, né? E voltando também, a Ana está falando que viu o filme com Cláudio Maso, tem um filme do Paulo José e a Leila Diniz, de 1968, que o próprio Sabino fez o roteiro também, tá? E é a história, né, deles, né? E que é extremamente, né? Ele virou uma coisa política na época, porque essa perseguição, né, do processo, dessa nudez, né, que a gente está meio que o Antônio Carlos trouxe também, o que é normal, né? O que foi estabelecido para ser vivido? E qual é a beleza, né? O Deleuze que fala, qual é a beleza da vida, senão essa faísca de loucura que existe em cada um de nós também, né? Essa coisa que dá esse ímpeto, essa vontade, que acende essa centelha divina de viver. É bonito isso também, né? Enfim, mesmo essa coisa das mulheres em que entram nesse período em que existe essa dança física, uma dança hormonal, uma dança, a síndrome pós-parto, a tensão pré-menstrual, mesmo o homem quando tem a dança, quimicamente falando, nós somos pessoas diferentes, né? E às vezes existe algo que nos equilibra e algo que nos tira, que provoca o gatilho na vida da gente também. Quem não? Quem nunca, né? E o quanto é difícil ficar nu, né? Para o outro, né? E quanto é difícil se desnudar. Esta sou eu. Quem somos nós? Olha o que a arte faz com a gente, olha o que um filme faz para a gente, olha que um texto, para onde que ele nos leva. E olha a beleza disso tudo. O Chico está aqui com a história da filosofia, que são várias camadas, que a gente vai indo, e de repente não tem fim e não volta nunca no processo, mas que é uma viagem maravilhosa, né? É isso, gente. É muito bonito, né? Podem falar, estou falando muito já. Eu queria falar uma coisinha em cima do que a Tamara falou, que ele faz um julgamento da vida sexual dela, mas num primeiro momento que ela quer transar com ele na rua, aí ele diz que não, é coisa, e ela dá um tapa, aí ele está julgando, mas quando ele vai jantar com ela, ele começa a perguntar quantos foram, e foi com mulher também. E aí ele fica pensando e depois ele diz, né, com a minha mulher eu não podia pensar nada disso. Essas coisas, é. Então esse já não é mais um julgamento, já é uma faísca que está começando ali a acontecer para conhecê-la, né? E conhecer coisas novas. Eu achei que teve dois momentos interessantes, Construção um do de sentimento. julgamento e um de encantamento, sabe? É interessante isso. Uhum. Eu enxergo isso como a construção do sentimento. Assim, que o sentimento deles é construído, né, durante o filme. É. Eu Eu- enxergo como a tesão de sentimento e como construção do tesão e do É, sentimento, porque ela é, caminha junto ali. e ali é muito boa essa cena. E ela vai buscar, né, a vida, né? Ela tem vários parceiros justamente para poder conter essa dor, né? Ela está de luto ali, então ela começa a ter um comportamento que Que é, dor monstruosa. para apaziguar a própria dor. Então, voltando, que caminho seguir?
Qual que é o normal? Como é que a gente sai disso? E como é que você lida com o vazio da existência também? O que que você faz com isso tudo? É aquele neurose de acúmulo, é um buraco a ser preenchido que nunca é preenchido, né? Porque não há. E com a dança com ele, aquilo começa para os dois, né? A preencher um vazio dolorido, monstruoso, né? Em cada um de uma maneira interessante. Dá muito que pensar. Tá. O que a Cristine está falando agora, assim, a arte, né? A dança reconecta o casal, né? Através da arte, para se permitir uma nova vida também. E o quanto é difícil recomeçar. E o que que é o recomeço? Todo dia a gente recomeça, a cada problema que a gente tem na vida é um recomeço, é um renascimento, é uma forma nova de enxergar, de viver, de se entender como ser humano também. Como isso é importante, e como é importante partilhar isso, né? E ouvir as pessoas também de uma forma diferente. Não nessa coisa da normatização, isso tem que ser desta forma, senão sai fora, né? Esses grandes cineastas, os grandes filósofos, os grandes escritores, se a gente olhar bem, checar bem o processo, de novo, eu vou de perto, ninguém é normal, gente. E Aham. esse pessoal também que tem essa Quem é sensibilidade, isso normal? desculpa, não ouvi. Foi, Quem sou eu, Claudiana, Aninha. Aninha, fala? minha internet está um pouco ruim, não tô... Tudo bom? Fala. Boa tarde. Boa E é tarde. isso. E quem é que dita o que é o normal, né? Pois é, Porque pessoa que quem é o normal? Não, né? Porque às vezes o que é normal para mim não é normal para você, não é normal para o outro, né? E fugir. a gente tem que se respeitar dentro desse contexto, né? Às vezes o que é um pouco louco para você é o normal para mim. Exato. E teve algo no filme que eu não sei se alguém percebeu, se só foi eu, enfim, mas eu disse as cartas, né? As cartas que escreviam era a Tiffany. Uhum, Pode uhum. ver, na próxima que ela estava falando da cartinha, na escada dela lá, tinha várias cartazinhas. Era a própria Tiffany que escrevia a carta. Eu entendi isso. E quando você vê naquela parte quando ela fala tudo lá dos sinais, que é preciso ouvir os sinais, ele começa a ler a carta, uma carta, que ele está lendo lá na rua, e aí ele começa a perceber que tem um trechozinho lá da carta que ele diz: é preciso prestar atenção aos sinais. Aí ele olha, ele fica meio incrédulo e ele sai correndo. Então, ao meu ver, eu percebi, eu entendi, não sei, que era ela que estava escrevendo aquelas cartas, e não a Nick, não a esposa dele. Era Ela ela. escreve, Ele ela fala no escreve para final. envolver ele no sonho dela, né? É uma forma que ela tem de fisgá-lo, é isso mesmo. Isso, na caixinha lá, quando ela entrega uma carta, ela entrega, já tem outra lá, já tem outro envelopezinho ali na escada. Se você olhar direitinho, ela entrega uma carta, mas já tem outra lá, ela fica olhando e ele não percebe que tem a outra cartazinha lá. É ela que escreve a carta, a Tiffany, não a Nick, não a esposa dele. Eu percebi isso, não sei. Que ela que escreve a carta. Ele Isso, falou no final. No final, ele lê a ela, carta dele e ele diz que ele sabia que ele ela era. falou. E a carta que ele entregou é onde ele fala, ó, eu escrevi essa carta faz uma semana, né? E ela até mente também, ela é aquela mãe dele, e a mãe dele na história de contar uma mentirinha, né? De dizer que ele não queria nada, falando, mas a Nick vai estar lá, né? Faz uma mentirinha. E no final a Nick aparece, né? A esposa acaba indo mesmo na competição, né? A ex-esposa dele acaba indo. E uma cena também do filme que eu achei muito engraçada foi quando eles estavam lá no estádio, né? Que o pai vai dirigir ele todo contente, falando, não brigue com ninguém e tudo. E ele fala, é muito doido, né? Você não poder, você ser expulso, né? Não poder entrar no estádio, né? Que era o pai dele. Ele foi banido do estádio, ele não podia ir. O pai não Porque ele podia mais também não, frequentar. ele não conseguia se cumprir também. Então, ele foi banido do estádio. Aí eles estão lá e chega aquela invasão, acho que é a invasão coreana ou é indiana, e tá todo mundo lá gritando, aí ele sai correndo bem devagar. Quando ele chega, tá lá o médico dele, né, torcendo lá pelo time deles. O próprio médico dele tá lá e ele fica uma farra, né? Eles todos alegres, enfim. E tem o conto também, né? O conto, gente do céu,
Quem nunca, né? Sei lá, às vezes você vai sair na rua, é uma loucura, né? Um tique meu, sei lá. Você tá na rua lá, eu olho logo se eu tô com chinelo e se eu tô com a roupa, porque você fica naquela, gente, será que eu saí na rua? Será que eu vesti a roupa? Será que eu me troquei? Toda vez que você sai não, gente, você sai na rua, eu olho, gente, eu tô de calça. Aí eu tô vestida, eu não tô de chinelo, né? Eu tô de sapato, sabe? Porque às vezes na correria você vai muito no automático, fala, será que eu me vesti? Enfim, fica isso. E no final, né? Enfim, naquela loucura toda dele subir e descer o elevador, né? O homem lá, ele desce, eu vou apertar, né? Aí de repente alguém está chamando o elevador, ele sobe, ele entra no elevador nu, e de repente, quando aí vem alguém e aperta, né? Chama o elevador. E ele fica, oh, meu Deus, agora eles estão descendo o elevador, o que eu vou fazer, né? Qual vai ser a minha reação? E no fim das contas a velhinha vê, né? E ele tá com um saco de pão, né? Cobrindo, né? Que ele foi pegar o pão. Aí a velhinha fala: caramba, o padeiro tá pelado. E tem um É pai aquela. ali, e tem um pai ali que fala para dentro, filha, para dentro, que o homem está pelé, é um tarado, né? Um tarado. Então, a interpretação, olha, então aqui tá, aqui a Fabiana, né? Muito bacana também, a Tiffany, né? A redenção no final, o amor, né? E essa coisa também dessa bipolaridade, ela está dizendo aqui a Fabiana Ferreira que tem um filho com esquizofrenia, que entre os jovens hoje é uma coisa extremamente que não se comenta, mas é uma coisa extremamente comum, né? E é uma coisa estigmatizada, né, também. E aí vou no Antônio Carlos novamente, né? Quem não, né? Qual é o grau, né, de normalidade nos processos? É claro que no caso dele ali tinha que ter o lítio, tinha que ter o estabilizador de humor, tem a medicina, a farmacologia que trouxe um alento, né, um respiro, né, para esse processo. Mas a maioria das pessoas geniais estão né, nesse entremundos, né, entre lá e cá, né? E quem não? Na vida da gente também, né? Quantas vezes a gente não saiu, não desceu do salto, ou não soube lidar com aquilo que a gente estava sentindo também nos processos? Né? E mesmo nessa família, Fabiana está dizendo aqui, nessa família disfuncional, a família inteira é disfuncional. E se a gente for olhar mesmo para nós, para o outro, para quem está do nosso lado, quem é o normal na história? Né? Eu gostaria de falar. Pode falar, mas bem-vinda, Maria Vocês Antonieta. estão, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Muito, pode falar, bem. Então, sobre a família, né? Ah, eu acredito que sempre tem alguma coisa familiar para a pessoa revelar essa bipolaridade. No filme mostra que o irmão dele foi sempre mais valorizado e depois ah, ele acaba sempre se sentindo inferior. E eu acho que eu tive o meu cunhado que já faleceu, ele era bipolar. E ele sempre, os pais sempre valorizaram o irmão. São dois irmãos. São dois filhos, aliás. E eu acho que essa expectativa de corresponder ao que os pais querem, que esperam, né, do filho, também eu acho que pode ocasionar esse tipo de problema. Não sei se eu estou certa, não sou psicóloga, né, mas tenho observado isso. E a gente vê que a mãe também, em geral, ela acaba acobertando muita coisa. E no filme também a mãe parece que dá um jeito assim de pôr panos quentes quando ele está numa situação meio complicada, né? E na hora de tomar o remédio, ele não quer tomar o remédio. Então ela fica tentando resolver um pouco o problema dele. Mas o pai, a vida inteira, sempre valorizou demais o outro filho. Então é isso que eu queria. Agora, sobre o conto, eu li há muitos anos atrás
eu lembro que eu dei muita risada. E eu li agora, continuei achando assim muito engraçado, mas também aquela coisa, né? Como é que nós estamos nus, né? Então, o que que nós vivemos assim numa sociedade de aparências. Então, muitas vezes a gente quer aparentar uma coisa que a gente não é. Então, eu acho que o conto dá para você tirar essa reflexão. É isso que eu queria dizer. Queria falar um pouquinho também, mas o Antônio Carlos, Não, pode falar, Cláudia, Francisco. Vai posso fundo. falar? Vai, Francisco. Vai. Então, eu queria falar um pouquinho a respeito, inclusive a partir de coisa que você falou, tá? A partir da sua fala, o Antônio Carlos, é a questão do rótulo, né? E foi legal porque a confraria colocou lá na abertura uma fala do Deleuze. E o Deleuze é um dos filósofos que eu estudo, embora um pouquinho menos, e mais o Bergson e o Spinoza. Mas o Deleuze tem um livro que eu não consegui ler ainda bem, vou precisar voltar várias vezes, que tem a ver com o que eu vou falar, que chama-se Diferença e Repetição. Diz o meu professor que é um livro maravilhoso. Mas, enfim, você falou uma coisa muito interessante que chamou muito a minha atenção e que eu concordo 100%. Na realidade, não é que não se possa dar um nome a uma determinada, a um determinado comportamento humano. Sim, você pode até dar um nome. Isso vai até, muitas vezes, facilitar o tratamento. Mas acontece que a nossa cultura ela se prende no rótulo e ela se liga mais no rótulo do que na pessoa, do que no que ela está vivendo. E isso realmente aí é terrível, né? Que é uma questão mesmo, vamos dizer assim, do ideal, né? Então, isso é uma coisa que eu queria colocar. A outra, e a base da nossa, eu vejo assim, o fundamento da nossa questão, a Cláudia falou várias vezes, eu concordo plenamente, quem é normal? Ninguém é, porra, ninguém é. Agora, é preciso discutir, debater o que é esse conceito de normal, o que está por trás dele. E é isso que eu quero colocar brevemente. Nós não aceitamos a diferença. Esse é que é o problema. Nós vivemos numa cultura de padronização da arte, padronização do pensar, padronização do sentir, padronização do que é certo, do que é errado, né? E aí, nisso, nós matamos ou abafamos a diferença. Então, o que a filosofia vem trazendo, o que o Deleuze vem trazendo, é exatamente o resgate da diferença. É aí que nós vamos conseguir ser nós mesmos. E provavelmente, que eu nem gosto muito dessa palavra, né, porque ela me vem com a ideia do final feliz, e eu não acredito nem em felicidade, e menos ainda em final. Mas veja bem, aí vem a ideia de que nós podemos, então, ser felizes. Ora, mas aí vem outra questão, mas o que é ser feliz? Né? Então, tudo isso a gente não discute. Né? Então, eu queria colocar isso, para colocar mesmo, não como uma verdade, mas a própria Cláudia sabe disso, enfim, ela mencionou a questão da filosofia, porque o propósito da filosofia não é trazer receita, não é trazer solução. Isso pode parecer muito louco, mas é bacana. O propósito da filosofia é criar problema. É isso aí. Tá? Antônio Carlos quer falar? Pode falar. Você ficou sem vídeo de novo. Tá sem som, Antônio Carlos. Ah, perdão, obrigado. Não, Imagina. primeiro, obrigado, Francisco. Legal, muito bom mesmo. E teve. Quem foi que falou aqui o nu? Que no texto alguém disse, não, o nu não é aceitável, né? Porque o Francisco falando, aí eu vi outra conexão entre o Fernando Sabino e o filme, que é isso, ou seja, na verdade, o Fernando Sabino, por um acidente, né, ele se coloca diferente. Ele é a diferença, isso, né? É o padeiro nu, ou seja, todo mundo sabe
eu imagino que nós sabemos como é o corpo nu, alguém nu, né? Pelo menos cada um tem seu corpo. O corpo é uma coisa muito própria, subjetiva, né? Ou seja, no meu corpo é meu corpo, o seu corpo é seu corpo. Ou seja, né? Se nós, como o Francisco falou, se nós quisermos seguir o padrão, eu estou ferrado. É que nem no supermercado. Eu viajei aí pelos países todos, quer dizer, não todos, mas alguns. E lá nos Estados Unidos, então, e no supermercado, as bananas são muito bonitinhas no supermercado, elas são tudo iguaizinhas, muito amarelinhas, são muito bonitas, cara, sabe? Mas é tudo igualzinho, ou seja, mas é uma banana, ou seja, eu não sou uma banana, ou seja, eu sou eu, quer dizer, eu acho que eu sou eu, enfim, eu prefiro ser assim como eu sou, eu imagino, eu não sei nem como é que eu sou, de certa forma, mas como eu imagino, e é isso, essa questão da subjetividade que eu acho interessante, é um trabalho difícil, porque, como eu disse, eu trabalho na clínica, tá? Então, quando eu pego, ou seja, quando eu esbarro com um sujeito, assim, que nem esse cara do filme, né, ou com aquela, a Ingrid, esqueci o nome dela agora, Jennifer, não, é a Tiffany. Tiffany. Então, não é fácil, porque são pessoas muito inteligentes e também, às vezes, muito rígidas. Muito rígidas no sentido de uma rigidez cognitiva. Sentem como sentem e não tem filtro. Falam o que deve ser falado. Tá entendendo? Então, é como se fosse assim, cara, vamos tentar flexibilizar a vida. Vamos tentar dançar. A dança, ali no filme, quando ele fala da dança, eu falei, nossa, que maravilha, porque é uma saída pela arte, né? Eu diria, olha, às vezes o que é chamado de loucura, porque veja bem, o que a gente chama de loucura, às vezes é uma maneira de ser. E aí, às vezes a gente precisa de uma saída nesse mundo normal para a gente viver. E às vezes a dança, a arte é uma saída, a arte. Que seja Fernando Sabino, por exemplo, a arte literária, né? Ou seja, possivelmente, isso, não sei, eu não conheço a história dele, só sei agora, aprendi hoje, que ele parece que batia a cabeça no Na armário. parede, porque ele não podia ser contrariado. É interessante essa Isso, história, é né? essa coisa estranha. Se fosse Uhum. lá na época da 1700 e pouco, sei lá, na época da Salpêtrière, era um lugar lá na França lá que guardava pólvora, depois virou um hospício, virou um lugar para botar maluco. Quer dizer, quando fala botar maluco, é um saco de gato, vai de tudo. Vai de mulher estressada, porque uma mulher estressada, uma mulher que lava roupa todo dia e que, poxa, ainda é traída pelo marido e ainda tem que trabalhar para cacete dar conta. Meu amigo, eu diria, nossa, eu já enlouqueceria logo muito antes, eu já ia rodar a baiana muito antes. Aí é chamada de louca. Ia lá para aquele hospício, entre aspas, né? Era maluca, era herege, era bruxa, sei lá o que que era, mas enfim. Então é isso, ou seja, esse filme é legal e o próprio Fernando Sabino, que batia a cabeça na parede, ele deu sorte, entre aspas, desculpa, eu não conheço a história dele, porque se ele cai na mão de um alienista, como o do Machado de Assis, Tá de ele ia Assis. direto, ele ia direto lá para a Casa lá É, verde, lá, sabe? É eu isso, essa acho que classificação. é. Somos É. normais. Não, E eu vou somos iguais. colocar mais lenha na Pode fogueira, Antônio colocar. Carlos e colegas, mais lenha na fogueira, do tipo assim, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Isso. Né? Quem sou eu? Porque, veja bem, aí novamente a gente vai cair. Por isso a palavra diferença e repetição, mas principalmente diferença. Porque, na realidade, se nós estamos mudando o tempo todo, e estamos, é verdade, e não só fisicamente, ficando velho, barba, e branco, e ruga, em todos os sentidos nós estamos mudando sempre. Então, é claro que quando a gente fala, eu sou isso e aquilo, ou você diz, alguém diz de mim, você é isso e aquilo outro, isso é um ideal, é uma fixação, é um recorte. Né? E, no entanto, quer dizer, na verdade, nem sabemos quem somos nós, mas, no entanto, nós somos prepotentes. Não, aquele ali é maluco, eu sou normal, aquele é louco, né? Só para botar mais lenha na fogueira. Você falou Mas a bem. coisa do filtro também, gente, desculpa, a coisa do filtro, essa coisa de conter, né? Vamos lá, entrando na história, né? Tem muito, conter a fera, conter aquilo que te, que te desmobiliza no processo, aquilo que te faz travar o dente
em relação ao outro, ou até voltando na história. Claro que a história do Fernando Sabino foi uma coisa que eu também, né, claro, estou fuçando e estou vendo a história da infância ele declarando, e aí eu vejo, porque para mim o conto mexe muito com essa coisa de que como é que tirar, se desnudar? Como é que é tirar a roupa para o outro? O que de verdade existe dentro de cada um de nós, né? É o que a gente está falando assim dos rótulos aqui que a Fabiana está dizendo, né? Que é difícil, na verdade, no caso do filme, né? Que tem essas coisas dos rótulos, que foi estudado, a ciência estuda essa deficiência de dopamina. De novo, a história, né? Que o Antônio Carlos trouxe das bruxas, as mulheres por que a mulher não podia, depois de ter bebê, tinha que ficar de quarentena? Porque o sangue subia para a cabeça, ou seja, ela tinha uma dança hormonal física que ela podia matar o próprio filho, que o sangue podia subir na cabeça e enlouquecer por causa da dança hormonal. Então, os aspectos físicos são coisas importantes a serem, né, levadas neste caso, né, que é o caso dos estabilizadores de humor, e que, em alguns casos, precisa até para poder dar uma aplacada nessa coisa que infla e que vai, né? Eu até brinco, eu falo muitas vezes, eu falo assim, gente, eu estou indo para o sul, eu falo, fui para o sul, tenho medo de não voltar, porque quando eu pego um livro, eu começo a entrar naquela obra e aí começa a viajar, opa, volta, você precisa aterrar, né? Porque existe um outro mundo que também precisa ser vivido, né? É o que vocês estão falando, sei lá, para arrumar a cama, lavar a louça, tem uma outra vida além desta vida. Mas quem não foge da realidade nesse sentido, né? Eu acho que é importante e não normatizar, e poder discutir. E através da arte, que é o que a gente faz aqui, através da literatura, através do cinema, através da música, olha a música, a Ana está trazendo um monte de várias coisas aqui para nós. O que a música, para onde a música nos transporta? Às vezes a gente está ouvindo uma música, e aquilo deixa, a gente entra num estado que aqui quase alucina em relação à obra. Às vezes a gente está na frente de um quadro, né, de uma obra, e você fica viajando, entra naquele processo, e às vezes você não consegue sair dali. Então, até onde vai a sensibilidade de cada um? E viva a lucidez da loucura também, né? Porque isso faz com que nós possamos transcender, né, de alguma forma, né? E cada um tem uma forma diferente de lidar com isso, de lidar com a vida, né? Por exemplo, uma obra, cada um de nós leu O Homem Nu e assistiu o filme, cada um tem uma visão, cada um tem um olhar. E aqui isso gera o quê? Uma grande ciranda que você pode trocar e pegar emprestado o óculos do outro para poder ter um novo olhar e renascer através dessa nova fala, desse novo olhar, dessa nova postura do outro, né? E aceitar, né? Aprender a ouvir, aprender a fazer. Isso é lindo, né? Que é o que a gente faz aqui, né? Então, Cláudia, essa Cláudia, questão da diferença, né, que nós não respeitamos, mas não respeitamos mesmo, né, está na base do preconceito. Preconceito com a mulher, preconceito com o gay, preconceito com o índio, preconceito com o imigrante, né, com o negro, né, e até mesmo com o branco, branco pobre, né? Então, assim, assim, o que eu penso, né, e que eu acho bacana a gente debater aqui, é realmente debater o que é ser diferente, o que é a diferença, e onde a diferença se manifesta, de onde ela vem. Porque, para mim, vem da própria existência. A existência é a diferença. Olha para a mata original, uma mata que não foi plantada pelo ser humano. Olha para lá, ali você já vai ver a diferença. Naturalmente, ela está lá. A própria natureza tem isso. Tem Isso. essa coisa do predador, da predação, do diferente, né? Se você for estudar, é impressionante o ser humano, né? Ele não é igual a mim, então, mas isso é do ser humano, né, Chico? O preconceito não é que existe a sociedade que forja, que cria, né, o efeito manada, mas é do ser humano, né? Essa é uma coisa do ser humano. Tinha alguém querendo falar? Quem que queria falar? Ah, sou eu, Eunice, a Maria Pode Eunice. falar, Eunice, pode Não, falar. é uma coisa que me chamou a atenção, não sei Uhum, se só eu percebi, uhum. e eu gostaria até de ouvir a Carla, mas eu acho que ela teve de Ela já sair. saiu, teve que sair a câmera. É uma coisa que eu percebi no filme e no conto, que é essa Uhum, história da repetição que o Francisco falou.
Porque, por exemplo, o personagem do filme, ele acabou o casamento, surtou porque ele foi traído. No entanto, ele vai ficar com a moça em que teve caso com vários homens, entendeu? Então, ele acaba voltando para aquilo que ele fugiu a princípio. E o homem nu também, ele passou o tempo inteiro tentando fugir do cobrador, mas ele acaba, quando vão abrir a porta, é o cobrador que está lá, entendeu? Então, ele acaba voltando para aquela situação que ele estava fugindo. Então, eu não sei, acho que tem um aspecto meio psicanalítico aí, talvez o Antônio Ele deu de Carlos cara possa... com a realidade que ele queria fugir. E no, Exatamente. e no caso do personagem do filme, é uma peculiaridade do quadro em que ele tem surto psicótico, né? O Polar, se você prestar atenção, antes dele ter pego a esposa enfim, com a amante, com o cara que está lá, ele imagina, ele chama a polícia. Ele imagina, ele acha que existe uma conspiração do casal em relação a ele. Ou seja, ele tem algo que não corresponde à realidade, né? Porque é exatamente essa deficiência, aí eu vou na medicina, em certos quadros, né? Essa deficiência de dopamina em que faz com que o cara saia da realidade e passe a viver numa outra esfera, e cria coisas e passa a acreditar naquele processo. Cláudia, Então, desculpe. Aí vem outra questão para a gente debater. O que é realidade? Então, vamos falar da realidade da Eunice, que está dizendo aqui, o cara foge do cara que é da cobrança, quer dizer, vamos brincar aqui agora, ele entra num delírio, né, de nudez, de que ele está lá exposto, que ele pega o elevador, que o cara está subindo, meu Deus, e no final das contas ele cai, boft, na vida real, que é o que eu estou falando, às vezes a gente está com uma obra maravilhosa na mão, que você viaja, vai lá, opa, eu preciso voltar, porque eu preciso aterrar, num mundo, né, que foi pré-estabelecido, que, voltando à história, né, da coisa da bipolaridade, a rotina também, né, nos prende aqui. A rotina nos organiza de alguma forma, né? Essa coisa de como viver, de como entrar em sociedade, de como ter umas condutas em relação ao outro também, né? Eu começo falando na confraria, eu falo, estabeleço uma regra para que a gente possa, né, cada um poder ouvir o outro, poder falar, né? Mas eu acabo estabelecendo algo que a gente vai ter que cumprir para poder se relacionar, inclusive, né? Não é isso. Gente, pode falar mais. Estou Essa falando. questão da superação e de ser feliz, que hoje em dia está tão em moda, né? E às vezes um pouco exagerada, né? As pessoas ficam buscando fórmulas para ser feliz, para superar, para não sei. Isso eu achei bem atual no filme também, não é? O próprio título já indica, né? O Excelsior, que as pessoas querem se superar, às vezes, a limites impossíveis, ou no físico, ou ganhar dinheiro, mas muito exagero. Eu acho que a gente também tem que viver um pouco o dia a dia, né? Tem que ter uma certa ambição de estudar, de melhorar, de tudo, mas às vezes um pouco exagerado hoje em dia, não? Concordo, Ana, concordo. Essa coisa de você ficar recebendo recompensas, né? Você ir atrás de algo É impossível, né? porque você está carregando 50 quilos, daqui a pouco você tem que estar fazendo com 100 quilos. É Isso uma mesmo. coisa sem limite, às vezes, não é? Que ultrapassa assim, o senso, se é que a gente tem senso comum, mas há uma ambição muito grande, certas vezes, né? Vai ou roubar ou não sei o quê para conseguir isso, para conseguir aquilo. Sempre tem uma vontade. Eu acho que a gente tem que ter uma pequena ambição, mas não exagerar tanto como às vezes acontece hoje, né? Não O, é, não é um pensamento americano. O americano é muito assim. não Ele sei, eu quer não o sei de... sucesso, né? Ele quer o Tem os sucesso. perdedores e os ganhadores, né? Isso. Aí já estamos rotulando, hein? Não, mas o filme mesmo, ele fala em perdedor alguma... Eu falei isso só um complemento que
A partir do momento que ele se veste de saco de lixo, né? Para perder mais peso, né? Então ele quer sempre Não, ele tá Tirar. dentro de um saco de lixo é, correndo. É mas isso É, que o eu o achei objetivo perder dele é peso, fantástico. perder mais peso, né? o perder peso é a desculpa social, mas ele se enfiou dentro de um saco de lixo. Isso é uma coisa, isso é a definição dele. Eu estou dentro do saco de lixo. Eu sou o lixo. Eu já discordo disso, porque aí vem aqui, o Antônio Carlos já levantou a mão, mas Fala. o que é um saco de lixo, né? Percebe? Isso aí sim é um rótulo mesmo, porque ali é o quê? Um plástico, um saco de plástico que por acaso é usado para lixo. Agora, isso quer dizer que ele se considera um lixo? Eu não vi dessa forma. Eu Já vou vi, por outro caminho. Sim, mas eu vou por outro caminho, né? eu vi dessa Então, forma, que ele se vestiu dentro do saco de lixo até ele se tirar de dentro desse umbral. aí entra a questão seríssima também, que é um vício enorme na nossa cultura: interpretação, né? Que está ligada à Mas é, questão o- do é, o- rótulo. é o que Que está cada um ligada à questão do faz. rótulo, né? Não, é Isso é o que cada um delicadíssimo. faz. Chega para Sim, cada um sim, de uma sim. maneira. Claro, claro, Eu claro. coloco a minha, você coloca a sua, Ana coloca a dela Sim, e a sim, gente faz sim. um consenso. Não sei se dá para ter consenso aí, não, mas você tem o teu ponto de vista, eu tenho o meu. Mas Eu então, achei Então, vou contar fantástico que ele o, colocar aquele Paulo, saco de atenção, lixo. Eu achei aquilo espera um pouquinho. fantástico. Esse é o grande também, Chico. Espera um pouquinho, cada Hein? um tem Oi? esse é o grande também, cada um tem o direito de achar o que tem que achar, o que eu Sim, falei. claro, Cada claro, um tem um claro. olhar, Sim, e sim, aí a gente vai costurando o olhar do outro, agregando o olhar do outro para o sim. nosso olhar e modifica ou não o nosso processo. O Antônio Carlos pode falar, você não precisa pedir licença, pode entrar, não tem Ah, mais. tá legal. Bom, deixa Pode eu baixar a falar. mão aqui. Não, eu Pode, acho pode. essa discussão ótima, Ana Cristina. Muito bom, Francisco também. Agora, eu vou voltar lá na Maria Antonieta e depois na Maria Eunice. A Maria Antonieta falou uma coisinha que eu acho muito legal, que é a mãe, lá no filme, a mãe do Pet, né? Ela jogava uns panos quentes, né? Justamente porque é difícil. Eu considero, eu trabalho com essas pessoas que são mães. Veja bem, mãe. Mãe não dá em árvore, na minha visão, tá? Mãe não nasce em árvores. É uma construção histórica, ou seja, é uma mulher, é uma fêmea. Se eu for falar no termo biológico, natural, primeiro é uma fêmea. Aí depois começa, uma mulher. Ah, é uma fêmea humana, então, né? Ah, é uma mãe. Ih, caramba, complicou, porque mãe só foi existir alguns séculos, há pouco tempo atrás. Eu tenho que pesquisar o que que é uma mãe, sabe? Mas eu nasci de uma mulher, tive uma mãe, e até hoje eu estou pesquisando sobre essa mãe, tá? Porque na época que eu era criança, eu não entendia. E depois que fiquei adolescente, muito menos ainda. Só depois que eu fui pai e tudo mais, eu comecei, cara, mãe é isso. Bom, então a Antonieta falou assim, não, porque parece que a mãe vai estar uns panos quentes, porque eu diria, cara, é difícil para uma mãe aceitar eu acho, né, de tudo que eu conheço, que estudo, que eu vivo, aceitar um filho defeituoso, que veio ali dentro dela. Eu diria, nossa, é um soco no estômago narcísico a gente vê o nosso filho bipolar, sabe? Mas é isso, ou seja, eu diria, bom, mas aí é que eu falo do rótulo. O que que é bipolar? Primeiro, vamos ver. É um sujeito, sabe? É o que temos para o jantar. Vamos fazer o melhor, né? Eu diria. Aí calma, que tudo que eu falo é para ser questionado. Então, achei legal isso que a Terezinha colocou. A Terezinha não. É a Maria. Agora esqueci o nome, desculpa, Antonieta, Maria. E Antonieta, né? Achei muito legal. E é isso, tem a questão do desejo, aí eu estou falando de desejo, né? Que é de todos nós, independente de nós sermos bipolares ou não, né? Eu fui comparado com meu irmão era tratado. Eu diria, bom, dentro de um grupo, aquele cara que é estranho vai ser tratado estranho, entende? Se ele não for dentro daquilo que a gente chama do padrão, ele vai. padrão, isso mesmo. Ele, coitadinho, vai se ferrar, entre aspas.
Por um lado, às vezes é bom, porque ele vai ter que viver, ele vai ter que vencer, ele vai ter que viver com essa coisa e superar isso, sei como, né? Tá? Agora, isso influencia, isso starta uma bipolaridade? Eu falei, olha, isso pode sim ativar, né? Mas eu sou mais, aí é claro, é uma visão minha, eu sou mais da genética. O Mas, pai no filme, mas pode falar. Antônio Carlos, mas a genética comprovadamente é genético, né? Isso, Mais importante ainda agora, aqui que eu deixo o alerta, é porque quem tem predisposição genética, o moleque que tem predisposição genética, e quando ele entra na adolescência, que é onde a doença se manifesta, e ele começa a ter contato com droga, porque necessariamente ele não se aguenta, ele não consegue se conter, né? Ele não consegue conter quando ele infla, ele vai, e a droga só potencializa a doença. Gente, é como um problema de estômago aí, né? Não tem, pelo que eu vi, não existe tudo bem que uma pessoa com trauma pode surtar, né? Pode ter um surto psicótico, mas a bipolaridade é uma coisa genética e que a droga, não necessariamente, o que se mistura na droga hoje, nas drogas hoje em dia, quem tiver uma tendência, né, ela pode exacerbar o quadro, é isso que eu estou falando. Né? E a é, molecada, hoje em dia, a molecada tá. Se a gente, porque o que que é também isso aqui? O que que a gente faz com o celular? O que a gente faz com as telas? Que a gente é, passa a vida nas telas e que você passa a ter uma visão de realidade completamente diferente. O teu cérebro passa a te satisfazer de outra forma. isso. Você não dorme, por exemplo, essa coisa do círculo circadiano na história da bipolaridade, as pessoas têm que dormir, se as pessoas não dormem, enlouquecem, saem do prumo, né? E genética, eu tô na genética também nesse sentido. E é um alerta em relação aos nossos jovens também, né? Porque está muito. E hoje nunca se viu tantos transtornos, né? Transtornos de fato, eu digo da gente, inclusive, da gente conseguir se conter. A gente vai, né? Não é para entrar, mas só para dar um exemplo, direita e esquerda vira um drama, meu Deus do céu. É uma coisa que vira uma fala assim, ou você é ou você não é. Aí eu vou no filme, ou você torce para esse time ou você não torce para esse time, né? E essa coisa atávica do homem, dessa competição que é do homem, né, também. E aí, voltando à história, como é que você vai receber? E aí, vou no rótulo de novo, né? Rotular como? Porque cada um tem um rótulo. Ah, porque esse, aqui, esse. Cada um pensa de uma forma também. Mas o grande é a gente aceitar e tentar entender o outro também no processo, eu acho, né? Desculpa te É, interromper. não, foi muito bom, porque o que eu ia falar do filme é isso. O pai do Pat, que é o Pat, também é o nome dele, né? Que é o Robert De Niro, né? Uhum, Ele é, para mim, aquele cara é um bipolar, entende? total. Ele também tem o trique-trique dele. Claro. E não me assusta que o Pat, o filho dele, tivesse um trique-trique. O ponto é, para mim, que é o que eu trabalho o dia todo, o que a gente vai fazer com isso, cara? A gente vai jogar no lixo? A gente vai esconder? A gente vai botar numa prisão ali de mata-pete, sei lá o quê? O que que eu vou fazer com isso? Graças a Deus, hoje a gente está desnudando, vamos por assim, né? Isso Despindo essa mesmo, coisa verdade. Está aos bem menos pouquinhos. estigmatizada. Isso. E aí a Maria Eunice falou da repetição e do encontro com aquilo que talvez era o que eu queria, não sei, né? A elaboração. É o homem nu lá que foge do cobrador e coisa e tal, e no final acaba encontrando. Ou seja, tem um texto do Freud que é repetir, elaborar, não, repetir, memorizar, ou relembrar e elaborar, né? Que eu diria que é mais ou menos por aí. Ou seja, a gente repete o tempo todo. Nós repetimos muito, é nosso. Talvez essa repetição queira dizer algo para nós, sabe? E aí eu falo, fique atento ao que o que se repete, né? No caso, aí para todo mundo, não é para o bipolar, né? O bipolar é um rótulo, é um rótulo. É o João, é o Pet. Ah, o Pet é assim, né? E é legal, porque o Pet, a Maria disse, pegou bem. Ele tem a questão da traição, né? Né? E de repente ele se conecta com uma mulher, uma outra mulher, outro sujeito que também é, maluca, entre aspas, né? E que ela transa, sei lá, ela transa de repente por uma questão biológica, por uma questão natural é dela. Eu não quero saber.
Se eu gosto dela, eu vou ficar com ela. Se não gosto, até logo, um abraço. Mas, enfim, se essa coisa de querer uma virgem, uma virgem é um conceito antigo, eu diria, né? Virgem é uma mulher que não pertence a um homem, né? O meu conceito que eu tenho. Bom, pertence aos deuses. É, é, então, nessa coisa que a Cameron pegou, é muito legal, que aponta para alguma coisa, quando ele repete, quando nós repetimos, tá? E, bom, é só isso. Achei interessante isso, a pegada que a Maria Eunice e a Maria Antonieta, né, falaram da mãe. Mãe é um troço muito interessante, até, Leonardo, mãe é uma invenção maravilhosa. Completamente louca, na minha visão, tá? Louca no sentido de interessante, tá? E nessa questão da repetição, repetir, 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 até ficar diferente. Isso é um trecho de um poema do Manuel de Barros, né? Que é isso, a gente ficar atento à repetição. Agora, voltando à arte, Olha, Lúcia, nós estamos aqui, tem uma pode representante falar. da família Manuel de Barros aqui com a gente, viu, Antônio Ah, Carlos? é? E eu vou dizer, Legal, que bacana. a Lúcia está aqui, Lúcia, está aqui com a gente hoje. Eu Bem-vinda, adoro Manuel de Barros, Lúcia. poeta das mil deusas, e aí é isso. Eu diria, adorei o que a Maria Antonieta e a Maria Eunice falaram, por causa dessa coisa, mãe e a repetição. Agora eu Bom, vou é só na isso. um pouquinho, obrigada, Antônio Carlos. Eu vou na massa aqui dizendo: podemos nos cuidar e tentar evitar os efeitos da tal carga genética, muitas vezes desconhecida, ou lutar contra, resistir, se cuidar, buscar ajuda. Nem sempre é fácil, mas a luta é um caminho. É isso, gente, é um caminho. A lutar é tirar o rótulo, na verdade, né? Deixar de ser E hoje está muito melhor. Hoje está muito diferente esses processos e só que eu acho que um alerta aqui é a gente poder entender e dar espaço para o diferente também, em todos os sentidos, né? São opiniões, são falas, são comportamentos, enfim, até cérebros, né? Até mecanismos físicos que são diferentes um do outro, e isso faz com que a gente cresça através do olhar do outro, enfim, dessa genialidade dessas pessoas também, e que na arte, na estrutura da arte, eu não sei por que que meu computador fez uma mãozinha aqui para mim, sei lá eu porque, bom, enfim, a arte salva, né? A arte existe porque a vida não basta. Então é isso, gente. Quem quiser falar mais alguma coisa, eu estou finalizando, porque hoje eu preciso meio que ficar meio no horário, mas a gente tem mais uns 5 minutinhos. Quem quiser falar, pode falar. Denil, bom te ver você aqui, Denil. Isso mesmo, Terezinha, diversidade de pensamentos. Boa, é isso, gente. Então, é essa a nossa história. Eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer o carinho, e é muito bom poder trocar. Daqui a pouco a gente vai estar com mais um filme lá no site. Está demorando mais um pouquinho, porque eu estou ajustando a minha equipe aqui, que me dá uma força nesse sentido. E eu queria agradecer vocês pela presença, pelo carinho, pela troca, né? Por essa troca de lentes, troca de olhares, essas falas maravilhosas. E muito obrigado por estar junto, gente. Tá? Muito bom ouvir vocês. Beijo grande, obrigada, obrigada. Tchau, Lúcia, querida, é bom te ver, Edmeia. Obrigada, Nenil. Beijo, Tchau. Solange, Maria Eunice, obrigada. Obrigada Obrigada, pelo carinho, Raquel, obrigada, Tamara, obrigada. Ana Cristina, adorei, Terezinha, Sandra, obrigada. Aninha, um beijo para você. Tchau para Obrigada. todos. A Lucila estava aqui, nem te vi, Lucila, nem de rede, nem sem nada. Fabiana, beijo para você, o maior carinho do mundo. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. Gente, obrigada. Solange, Obrigada. tchau, Salete, tchau, Maria Eunice, obrigada, querida, obrigada. Um beijo.